todos novamente. Estamos iniciando hoje o estudo de número 46º das cartas de Paulo. Especificamente, estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 7º. Na realidade, não é a primeira carta, é a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 7º. Nós estamos hoje com o tema conflitos existenciais. Eu inicio agora a transmissão também abraçando a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita e também aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió que nos acompanham ao vivo. Então, nesse momento, e como sempre fazemos, nós vamos iniciar o estudo trazendo aqui em vídeo o texto que será desenvolvido neste nosso encontro. No capítulo 7º, portanto, nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo, para que a gente possa buscar a sintonia com os temas anteriores. Vamos lá. Primeiro versículo. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Lembra que nós trabalhamos a mulher como razão, ou melhor, como sentimento, e o homem a razão? Pois bem, continuando. De sorte que, vivendo o marido, ou a razão, será chamada adúltera, se o sentimento, no caso, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Verso 7º. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Por quê? O que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isto faço. Chamo a atenção para o texto a partir de agora, os versos que vamos conversar nesta noite. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa.
de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Vamos lá. O assunto, como sempre, desafiador. O tema nos foi sugerido e nos surpreendeu porque encontramos, logo em seguida, a definição do tema, que nós fazemos essa escolha no início da semana, quando montamos a programação para a divulgação posterior. Quando preparávamos o material para trabalhar com vocês aqui, circunstancialmente nós encontramos uma obra que leva exatamente esse título: Conflitos Existenciais. E, obviamente, que recorremos a ele para procurar algum conteúdo que a gente pudesse explorar. E assim, nós encontramos essa bela obra, que foi psicografada pelo nosso amigo Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E nós gostaríamos, não é do nosso feitio ficar fazendo leituras, a não ser a do texto que nós trabalhamos, e vez por outra uma mensagem, enfim, porque a gente gosta de dialogar em torno do Evangelho com vocês, mas eu gostaria de pedir vênia, um espaço paciente de vocês. Porque a abertura do livro, ela traz para nós aspectos consideráveis. No prefácio, que leva esse título, Conflitos Existenciais, o espírito Joana de Ângeles traz a seguinte reflexão. Vamos lá. Ela diz assim: a marcha do progresso é inexorável. Pode ser perturbada ou dificultada. Nunca, porém, ficar retida em conveniências de indivíduos ou de grupos, paralisando o seu progresso. Da mesma forma, a criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sobre injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. De origem divina, experiência, as mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores sublimes que lhe dormem em germe até atingir a felicidade que lhe está destinada. Essa felicidade, porém, deverá ser conquistada, passo a passo, mediante o esforço pessoal e o investimento de luta, de modo que desabrochem os seus potenciais que impulsionam a conquista da glória. Através das multifárias reencarnações, o espírito aprimora-se, libertando-se do primarismo, por onde transitou e avançando no rumo da sublimação. O sentido da vida inteligente é ascensional, que se logra através dos desafios existenciais que devem ser vencidos. Porquanto são carregados das heranças negativas, que procedem das experiências anteriores, malogradas e necessitam de ser corrigidas. Em razão disso, esses desafios apresentam-se como conflitos perturbadores que enfermam, desorientam, empurram para situações dolorosas, quando não direcionados com sabedoria
e enfrentados com valor. São as chamadas heranças atávicas. Continuando. Do ponto de vista espírita, estas heranças procedem das reencarnações anteriores, que imprimiram no espírito as suas necessidades, mas também as suas realizações, facultando-lhe o avanço progressivo, cada vez que uma etapa do processo de crescimento é vencida. Graças a essa constatação, na raiz de todo o processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições, sem amarras, com fracassos que ficaram no passado. Desse modo, a felicidade no mundo é possível desde que seja desenvolvido o empenho por consegui-la. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições de saúde real e da alegria plena. Mesmo no caso das expiações vigorosas, enquanto vigem, trabalham pela libertação do ser encarcerado. Logo, seja concluído a reeducação. Os estudiosos da conduta psicológica constatam também que essa felicidade é possível, porque existem fatores fisiológicos que a propiciam e referem-se ao milagre da dopamina, o neuropeptídeo que a fomenta e produz. Estou encerrando. Experiências cuidadosas. Aqui esse trecho eu vou pular, me permitam. É fácil, portanto, de compreender que o ser humano é todo um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionadas e que a educação, o conhecimento, o exercício se encarregam de transformar em vivências. Aprofundando-se mais a sonda no cerne do ser, constata-se que todo esse complexo de energia procede do espírito que a exterioriza conforme o seu padrão evolutivo, produzindo emoções superiores ou inquietantes de que tem necessidade no campo do crescimento moral. Assim, os desafios existenciais que se apresentam como emoções perturbadoras, transtornos neuróticos, de ansiedade, de culpa, de estresse, de angústia, exigem atenção e devem ser cuidados de forma especial, mediante as conquistas das modernas ciências psíquicas, bem como as contribuições do Espiritismo na sua feição de ciência da alma. Assim, a felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta, a sensação agradável do dever cumprido, a retidão moral, facultando ao cérebro a produção da dopamina, da serotonina, da noradrenalina e de outras substâncias do mesmo gênero. A conquista da felicidade ocorre quando se transita de um para outro estado de espírito em equilíbrio, portanto, de maior harmonia. Da mesma maneira, o sofrimento é uma transição da situação inferior, estágio que já deveria ser vencido. A felicidade, portanto, não significa oposição à infelicidade. Esse estado de bem-estar, de harmonia entre o ego e o self, resulta de conquistas morais e espirituais, da vitória sobre os desafios existenciais. Alguns aspectos que vão nos auxiliar. Nós vamos apenas pensar alguns, por favor. Lidar com o atavismo, com a herança de que nós trazemos. Herança espiritual. O texto nos convida para refletir sobre o lidar com o novo, aprendendo a administrar o velho. Vamos dizer assim. No verso 16, Paulo diz para nós assim, vamos voltar. E se faço o que não quero?
Consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Se vocês me permitem, eu vou voltar ao 15. Por quê? O que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Nós estamos diante da vida o tempo todo lidando com estas novidades que a providência divina nos oferece. A revelação, que nos impulsiona ao despertar consciencial, a estarmos diante da verificação fundamental da nossa destinação espiritual. Para isso, precisamos estudar de onde viemos. De onde viemos, nada mais é do que mergulhar dentro da nossa própria história espiritual. E essa história vai nos dizer das nossas aquisições, dos nossos dramas, dos nossos erros. Como bem vai nos dizer sobre as nossas aquisições, como o espírito da benfeitora Joana de Ângeles nos chama a atenção. Nós lidamos, portanto, o tempo todo com o nosso passado. Impulsos, tendências e conflitos. Agora, por que nós estamos aqui tendo a oportunidade de estudar a doutrina espírita? Por que nós fomos chamados para estar aqui debatendo esse assunto das Escrituras à luz da codificação? Porque lidar com o passado é reconhecer, é procurar analisar e estudar alguns aspectos que esse passado enseja. Que, diga-se de passagem, nós vamos tomar do próprio sumário do livro alguns assuntos que são trabalhados no mesmo que indicam assuntos que têm a ver com esse enfrentamento psicológico que devemos empreender. O enfrentar a nós mesmos. O lidar com esse passado. Porque muitas vezes nós perambulamos em fugas psicológicas que definem para nós aspectos da infantilidade espiritual diante das oportunidades que a vida enseja para cada um de nós. Fugimos, muitas vezes mascarados, ou com a máscara de que queremos ser felizes. E na realidade isso não é felicidade. É procurar algum tipo de prazer, de bem-estar, para nos manter acomodados. A preguiça, ela é um departamento que exige de nós consideração. Porque a preguiça, ela disfarça essa posição acomodada que muitas vezes elegemos para nos manter dentro da dinâmica do menor esforço. Muitas vezes lidamos com a raiva. Ficamos irados quando nos sentimos invadidos, quando algo penetra e nos faz considerar, reconsiderar a nossa própria posição. O que nos causa medo,
é um assunto que a Joana de Ângeles trabalha nesse livro. O medo. O medo de ser descoberto. O medo do enfrentamento. O medo do desconhecido. Medos que são nada mais do que máscaras destas projeções do nosso ego em bases antagônicas no que remonta a um projeto de libertação. Como o ressentimento. Nós nos permitimos vibrar na faixa do ressentimento porque muitas vezes queremos o patrocínio da bajulação, do incenso. Gostamos de sermos aplaudidos. É muito cômodo quando flutuamos em zonas em que as pessoas tendem a pensar como a gente quer, e quando há qualquer movimento contrário, ao invés de perscrutarmos, de verificarmos, de tentar aprofundar com essa sonda da nossa inteligência ou da nossa percepção espiritual, no motivo em que há algum movimento contrário aos nossos interesses. A culpa. O movimento da culpa. É muito mais fácil, é muito mais interessante em alguns momentos nos tornarmos vítimas. Promover a vitimização. A vitimização, ela confunde. Ela confunde o outro, mas na realidade ela acaba nos confundindo. O que deveríamos trabalhar com mais sobriedade, com mais humildade, verificando que não há vítimas, nem algozes na essência. Existe um aprendizado. Bem-aventurado, em tese, é aquele que pode até ser, entre aspas, vítimas de uma história. É muito melhor do que promovermos o holocausto para o outro. Mas no fundo, procurando uma responsabilização maior diante do fenômeno da evolução, chegaremos num tempo em que vamos agradecer, que vamos procurar enaltecer o papel da dor como o corolário da libertação, quando consciente, definitiva. Aí a gente movimenta no ciúme. Por que o ciúme? Queremos tomar posses. Posses enquanto a vida nos convida a abrir mão, a libertar ao invés de aprisionar. Não temos. Na realidade, a expressão devida é: nós nos relacionamos, nós lidamos. Porque o mais importante é o que fica em nível de experiência. Então toda posse, ela é transitória no seu sentido material, no seu sentido circunstancial. O dom da vida, o corpo, é uma posse transitória. Os bens materiais, a posição que tu ocupa no emprego, são posses transitórias, entre aspas. Agora, pessoas jamais. Então, por que nós sentimos ciúme de alguém? Por exemplo, por que nós temos ciúme? Tudo isso fala para nós de apego. São considerações que precisam ser desenvolvidas. A ansiedade expressa o nosso orgulho, inquietação, o imediatismo, para que nós possamos nos dar bem na sociedade. Muitas vezes nós precipitamos
Nós temos dificuldades em aguardar o encaminhamento natural das coisas. Jesus nos alertou quanto ao perigo da ansiedade e a crueldade. Por que somos cruéis? Por que nos tornamos violentos? Tudo isso proporciona dificuldades. Pode nos levar à neurastenia, à drogadição. Pode favorecer um vazio existencial. Entra aqui o estresse, as fobias. Queridos amigos, Paulo de Tarso está convidando a todos nós para refletirmos quanto ao despertamento do ser. Porque o que faço não aprovo. Nesse versículo 15 nós estamos sendo convidados para prestar atenção no que a gente está fazendo. O que está nos motivando a fazer? O motivo é efêmero? O motivo é solene? O motivo é nobre? O motivo é espiritual? Ou o contrário? O que motiva é o culto da vaidade, da presunção. Com o Evangelho, e eis o motivo que Paulo endereça essa carta, apresentando Jesus, o Cristo revelador, o Cristo anunciador, o Cristo precursor das felicidades celestiais. No primeiro versículo desse texto, desse capítulo, ele fala: direciono para aqueles que conhecem a lei. A definir o seguinte: para todos nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita, para entender um pouco mais as lições do Evangelho, das Escrituras, o convite é analisar a nossa posição. E, obviamente, que o senso de justiça, o amor que todos nós trazemos, a nossa destinação espiritual, já começa a apontar para nós com muita clareza que existem movimentos que libertam, mas nós ainda estamos jungidos a uma teia que muitas vezes cria impedimentos. E nós podemos estar sem saber como desarticular essas forças que nos aprisionam na retaguarda. Mas o que aborreço, isso faço. Quando agimos e amanhã ou depois a gente fala: meu Deus, por que eu fiz? No versículo 16 ele fala: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Paulo está dizendo que na descoberta do que é o que nos faz bem, mas que ainda perambulamos nos territórios que nós já detectamos que não faz bem, o Paulo está dizendo: consinto com a lei. Ele está dizendo, nesse movimento psicológico, que nós temos que nos render à manifestação da lei. Porque a lei é justa, sábia, soberana. A lei é imutável. E o objetivo da lei é trazer o retorno. Porque a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então aqui o Paulo está dizendo: se faço o que eu não quero, é porque é o passado que ainda grita. É o automatismo. São os reflexos condicionados. E nos deparando com os acontecidos, que isso pode ser analisado apenas
pela manifestação do desejo e não propriamente da ação? Dependendo do grau de entendimento do indivíduo diante do mecanismo da evolução, o próprio sentir, o próprio desejo, quando não homologado pela consciência, ele, para o neófito, ou melhor, para o aprendiz consciente, ele já traz uma carga que precisa de ser trabalhada, que precisa de ser redirecionada. O pecado é o desvio, é a disfunção. O pecado é a transgressão que nós optamos diante da lei, da ética, do moral, da parte espiritual que já começa a nos encantar. No versículo 17 ele diz: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O passado grita forte. Ele está se colocando naquela condição de deixar que a vida leve. Será que ele está falando assim: eu preciso de melhorar, mas eu não dou conta? De maneira alguma. O espírito empreendedor de Paulo está contando para nós de uma grande batalha. Ele está falando para nós que todos estamos lidando o tempo todo com uma novidade que nos chama no clamor do Senhor: vinde a mim. Ele diz: vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim. Ele nos consola, ele nos envolve, ele luariza, ele remedia, porque nós pedimos. Mas em seguida ele diz: mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Este é o movimento, aprender dele. Então não basta você, qualquer um de nós, apenas ler, apenas escutar. Nós temos que sair de dentro de nós mesmos para fazer acontecer. Porque é fazendo acontecer é que nós vamos sanear a dúvida. Nós vamos confirmar a necessidade de mudança. Essa é a grande dica. Agora, ficar atento para cada movimento, porque após cada pensamento, palavra, atitude, ação, nós estaremos diante do Cristo, que vai estar nos dizendo: vinde a mim. E quanto mais nós caminharmos, mais nós vamos perceber o quanto é bom caminhar na direção dele, aprimorando, qualificando, ajustando. O versículo 18 ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Por que ele diz isso? Se nós olharmos para o passado, nós vamos encontrar vícios e virtudes. Nós vamos nos deparar com aquisições. Nós vamos entender que houve uma construção, mas o edifício ele está sendo edificado. Novos andares estão sendo erigidos, porque nós estamos logrando um novo aprendizado, fixando novos caracteres. Então, será que o Paulo não está nos convidando para dizer assim: o que eu fiz valeu, mas tem tanta coisa boa para fazer?
nós estamos o tempo todo sendo chamados para olhar e sentir em bases que libertam, que luarizam, que santificam, que pacificam e que vão o tempo todo dizendo para nós da evolução espiritual, que é meta de todos os seres. Ele está dizendo sobre o pecado que habita em mim, que eu preciso de mergulhar e transmutá-lo. E aquela experiência negativa do ontem, ela não é perdida. Você não vai deletá-la. Mas você, eu, vamos colher aquele fruto do ontem, que muitas vezes se manifesta por dor, por doença, por abandono, por aflições, e que serão pontos, serão degraus, que nós vamos gradativamente ascendendo, mas a partir daquela experiência. Mas sempre com humildade. Por isso que o indivíduo chega pro companheiro que já tem consciência do bem e fala assim: muito obrigado, você me ajudou bastante. Aí o indivíduo olha e fala assim: mas eu não fiz nada, eu tenho muito o que fazer. Ah, você é um santo. De forma alguma. Eu só agi aqui em nome do Senhor, porque quem opera é o Cristo. O que significa isso? Que o indivíduo está superando com maturidade o feito, porque ele está vislumbrando novas ações. Ele não fica enamorado do que ele fez. Aliás, ele olha como uma experiência que foi importante, mas que deve ser medida, uma medida aproveitável para novas ações. E quando diante dos conflitos, dos dramas, diante das doenças, devemos ter a coragem de enfrentá-las. Devemos focar a nossa atenção para o que realmente é importante. O que é treva, desconsidere. Não é isso, Cleusa? Não é isso que a Elisa está dizendo para nós? A Leonilda, que está aí conosco, estudando com tanto carinho. Nós aqui, queridos amigos, não podemos deter a marcha olhando para a treva. Os escândalos são necessários. Os escândalos que nos visitam de fora, os escândalos íntimos, eles são necessários, porque senão não há despertamento. Ai de quem os pratica, afirmou Jesus. Então nós estamos diante de uma circunstância evolutiva em que o tempo todo estamos sendo testados, passando por testemunhos. Todos nós estamos sendo convidados para agirmos com lealdade ao bem. Todos nós estamos sendo convidados para a humildade, para respeitar, para dignificar a vida, para olhar para o próximo com misericórdia, com bondade. Muitos se aproximam intolerantes, radicalizando. Muitos se expressam na vida de uma maneira chula. Muitos cometem a violência, agem de
de uma forma que traz muito desconforto. E isso pode estar acontecendo do nosso lado. Não é assim? Como que Jesus lida com estes fatos? Silencioso, respeitoso, carinhoso, sabendo que amanhã os incorrigíveis serão corrigidos pela própria lei. É o que o Paulo está falando para a gente. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Qual de nós podemos dizer que o bem está dentro da gente? E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Nós desejamos fazer o bem, mas nós temos dificuldade de fazer o bem. A gente faz aqui um curso de evangelho, mas depois você vai ser convidado a sentar à mesa com o marido, com o filho, com o patrão, com o subalterno, com o companheiro da repartição, com o amigo da reunião mediúnica, com o companheiro da evangelização. Como que você vai conversar com ele? Como você vai falar? Você vai dizer, você vai se expressar com o seu jeito, com a sua maneira de ser. Então, quando nós estamos diante do semelhante, nós estamos o tempo todo fazendo essa avaliação que o Paulo propõe. Eu sei, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O tempo todo a gente está mensurando. O tempo todo você está expondo com cuidado. Porque você sabe que se for descuidadamente, você pode ferir. Você pode trazer desconforto. Alice está dizendo ali para nós que os escândalos são necessários. Nós não temos que nos preocupar em demasia com eles. Devemos estar atentos. Devemos estar atentos. Na sua casa só entra quem você permite. Na sua morada íntima, o bem deve ter a porta aberta. O mal, ele precisa de ser transformado em luz. Porque senão não pode entrar. Porque se nós nos sintonizarmos, como é que nós vamos sair depois? Como que nós vamos lidar com todos esses conflitos que temos? O versículo 19 fala para a gente: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu não faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Será que o Paulo também está falando aqui das nossas experiências mediúnicas negativas? Porque quando eu permito colocar a tomada no plug, não é? Ou plug na tomada, né? Quando eu vinculo o equipamento para receber energia, basta apertar o play que ele vai funcionar. Então, quais são as nossas tomadas mentais na atualidade? Será que não somos nós os responsáveis? Porque a nossa tendência é transferir para o outro o pecado que habita em mim. As obsessões acontecem porque existem clichês, existem reflexos, existem hábitos que estão erradicados em nós e que nem sempre nós tomamos conta deles. Aí, quando assustamos, uma fera desperta. Nós estamos tendo uma manifestação, Aragão Coimbra, dizendo: disciplina e educação é essencial para os momentos de reflexão. Todos nós precisamos de cultuar a disciplina, a introspecção, a meditação, nestes momentos de dificuldade. Imaginem os espíritos adentrando as esferas, as regiões espirituais negativas, de sofrimento. Eles entram vigilantes, atentos. Nós lidamos
muitas vezes com feras do mundo externo, que nós temos que cuidar com muita atenção, com muito carinho, para que as feras internas não sejam despertadas por conexão, por vibração compensada. O Paulo diz no versículo 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Na próxima semana, nós vamos trabalhar o versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, tem o homem interior, tem o homem exterior. Do que ele está falando? Ele está falando das personalidades? Ele está falando dos conflitos existenciais que, na realidade, são mecanismos que brotam do nosso psiquismo ou em nosso psiquismo para que a gente possa trabalhar num grande laboratório e verificar que no fundo, espiritualmente falando, lá na essência espiritual, nós somos filhos de Deus. Nós estamos tendo uma participação dizendo assim, eu agradeço ao nosso companheiro Ricardo. Ele está dizendo assim, que Paulo de Tarso e Erasto são verdadeiros soldados do Cristo. E o mal merece ser desmascarado, se ferir os ensinamentos da espiritualidade superior. Eu agradeço a sua participação, Ricardo, para dizer o seguinte, nós concordamos com você na sua afirmativa. Só que a nossa reflexão com o Evangelho é desmascarar o mal que vige na nossa intimidade. Porque o que está no âmbito do outro não é de competência do bom observador das lições do Senhor. Porque o mal nada mais é do que a ausência do bem. O bem, ele se estabelece de uma forma muito sutil. E ser agente para descortinar a luz com a visão ainda turva que temos, pode significar uma antecipação de um conteúdo que há de ser revelado no tempo de Deus e não no tempo dos homens. Paulo de Tarso, no seu período na Terra, ele discutiu muitos assuntos. Ele dialogou com muitos companheiros do cristianismo. O livro Paulo Estevão é pródigo de detalhes. Agora, eu convido o nosso amigo e aos nossos irmãos a verificar que a maior missão de Paulo de Tarso, pelo menos é assim que nós temos verificado e aprendido, a maior lição de Paulo de Tarso foi a luta que ele travou com ele mesmo, de transformar o homem velho num homem novo. O movimento que se estabelece na Terra, ele é um grande laboratório, sem dúvida alguma. O Senhor da vida nos convida para nos movimentar no sentido de fazer a nossa luz e, quem sabe, um pouco dessa luz contagiar aqueles que estão do nosso lado. Mas jamais com a pretensão de mudar o semelhante. Não temos autoridade para sermos invasivos, para desconsiderarmos ou violentarmos, porque não é assim que a espiritualidade opera. Há uma palestra no livro, agora me fugiu, Nos Domínios da Mediunidade, eu vou confirmar e fico devendo para vocês, em que o benfeitor Flacos, ele fala para nós que as trevas, elas se ajustam
com as próprias trevas. Mas o bem maior que dimana de Deus, ele se manifesta na terra de uma forma perene, amorosa, respeitosa, mesmo diante dos chamados incorrigíveis. Pode sim haver uma manifestação de até afastamento dos benfeitores diante da rebeldia dos homens, mas jamais um abandono total. Por isso, o nosso convite para o estudo da doutrina espírita, que nos abre os pórticos das Escrituras, é mergulharmos dentro de nós mesmos, encararmos os nossos limites, verificar que o conflito existencial, ele, na realidade, representa um momento de transformação, um momento que antecede a emancipação. Quanto mais maduro, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele luta para se harmonizar diante de todos os impedimentos que a vida oferece, porque os limites existem para serem vencidos. E um dia atingiremos, por esforços no bem, pela prática da caridade, atingiremos a culminância, a plenitude do amor daquele que expressa, que representa o sacrossanto amor de Deus. Nos referimos a Jesus, que passou por nós, nos amando, esclarecendo, mas cumprindo a sua missão de deixar um grande legado do silêncio, do respeito, mesmo abandonado, torturado, julgado por seres que não tinham a mínima competência de fazê-lo. Ele caminhou na sua solidão incomparável, na direção do Calvário, até ser crucificado. E no momento final dizendo ao Senhor: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, entrego-te o meu espírito. E depois ele retorna para nos mostrar a vitória real e definitiva, que está simbolizada na grande ressurreição. A vitória da luz. Queridos amigos, bondosos irmãos, eu agradeço de alma e coração a audiência, a presença de todos, as participações, convidando vocês a estarem conosco nos estudos que a Rede Amigo Espírita continua promovendo. Aos nossos amigos da rede, um grande abraço. Aos nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita também, um grande abraço aqui das Minas Gerais. Encerramos a nossa participação singela na noite de hoje com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja, graças a Deus.